verso, no texto interno da palavra, nós entendemos que o ano em que morreu o rei Uzias deve ter ficado marcado na vida, na mente, no coração do povo de Israel, porque Isaías, ele relata assim: Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, porque Uzias, como falamos na Santa Ceia, foi um rei que começou o seu reinado com 16 anos de idade, reinou 55 anos e Deus o prosperou grandemente, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e deu-se em buscar ao Senhor nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. E ele cavou muitos poços, pois era amigo da agricultura, tinha muito gado. Ele construiu muitas torres e colocou-as em pontos estratégicos nas divisas de outros países, pois os reis que o antecederam, nós falamos isso na Santa Ceia, eles deixaram de vigiar, e os inimigos do povo de Deus, os filisteus, os gigantes, os filhos de Anak, os refaíns, eles entraram sorrateiramente, sutilmente na terra, e lá demarcaram uma área, um território, construíram uma fortaleza, e eles eram uma ameaça constante para o povo de Deus. Tudo porque os reis que o antecederam não vigiaram. Eis aqui, irmãos, a necessidade de vigiarmos. Falamos que a vigilância vem antes da oração. Então Uzias, ele derrubou o muro de Jabiné, de Gate, de Asdodes. Ele destruiu a fortaleza dos filisteus e devolveu aquela área a Israel, pela misericórdia, pela graça e pela força de Deus, porque ele buscou ao Senhor, ele fez o que era reto, ele prosperou. Claro que, irmãos, o povo todo desfrutou de um tempo de prosperidade, de crescimento, de bênção, de tranquilidade, mas aqui justamente mora o perigo, irmãos. Quando Deus nos abençoa grandemente, quando Deus nos faz prosperar grandemente, nós temos que nos humilhar cada vez mais. Mas com o povo de Israel aconteceu diferente. Eles abandonaram Deus, esqueceram de Deus, não buscaram mais a Deus, não iam mais à igreja, não oravam, não vigiavam, não se consagravam, e Deus então os entrega novamente ao opróbrio dos homens. E ele foi preciso, irmãos, o povo, como disse, o povo mergulhou na iniquidade, no pecado, na miséria, porque distanciaram-se de Deus. O próprio Isaías, ele, sendo homem de Deus, ele se corrompeu, porque na hora em que ele está sendo consagrado ao Senhor, ele confessa o seu pecado, irmão Wilson. Nós entendemos aqui, por isso que Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, então o ano deve ter ficado marcado na vida daquele povo. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Que visão maravilhosa teve Isaías neste dia. E ele relata dizendo que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória, o seu séquito enchia o templo, a casa, e os serafins, que são anjos agentes de purificação, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Meus irmãos, Isaías tem nesta oportunidade 3 visões. Eu já falei aqui, irmãos, para o homem fazer a obra de Deus, para fazermos a obra de Deus, nós temos que ter principalmente 3 visões, como teve Isaías. Primeira visão, ter visão da glória de Deus. Amém? Amém. Ver a glória de Deus. Eu acredito que nesta noite nós estamos vendo sim a glória de Deus. Porque estão aqui homens
que foram comprados, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Isso é glória de Deus. Aleluia! Então essa é a primeira visão que o homem tem que ter para fazer a sua obra. A segunda visão que o homem deve ter, como Isaías teve, porque ele disse, ele viu a glória de Deus. Aleluia! Ele disse, é a visão de si mesmo. Irmãos, nós temos que ver introspectivamente, ver quem somos, o que nós somos diante de Deus. Nós diz a palavra, o Senhor diz que o homem é pó e cinza, e nós não passamos disso. E eu digo sempre que quando Deus fala na sua palavra que nós somos pó e cinza, ainda Ele está nos exaltando, porque de pó e de cinza ninguém tem nojo. Eu pelo menos não tenho, porque nós somos matéria, somos pó e somos e cinza também. Mas nós somos muito pior do que isso. Deixe um ser humano aí uma semana, ver se alguém chega perto. Nós somos muito pior, Deus nos exalta. Então nós temos que saber que nós não somos nada sem Deus, olhar introspectivamente. Nós estamos aqui assentados nesse lugar celestial, é pela misericórdia, é pelo amor, é pela graça de Deus. Nós não tínhamos direito, nós estávamos excluídos, sem direito à reconciliação com Deus, mas o Senhor Jesus Cristo desceu a esta terra, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço da nossa salvação, e nos deu este direito de nos assentarmos nas regiões celestiais, e nós podemos o glorificar, o exaltar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se você está entendendo a palavra de Deus nesta noite, só para os que entendem, só para que tem o Espírito Santo de Deus, levante a sua mão, dê um brado de glória a Deus, afugente as trevas nesta noite, glorifique, exalte o nome do Senhor que vive e que reina de eternidade a eternidade. Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Olhe para dentro de você e agradeça a Deus por quem você é hoje. Você é um cidadão do céu, você é príncipe, você é filho de rei. Você tem o direito de um dia adentrar as mansões celestiais. Aleluia, porque você foi lavado, redimido, comprado no sangue do Cordeiro. Vai entrar na cidade santa pelas portas, vai ter direito à árvore da vida. Isso vai acontecer a qualquer momento, irmãdeja. A qualquer dia desse nós vamos ver esse céu se abrir, o Senhor chamar pelo nosso nome e nos conduzir às mansões celestiais. Aleluia! A terceira visão que Isaías teve, que nós temos de ter também, é a visão da obra. Amém? O Senhor disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Você está vendo isso? Como está a sua visão? Peça ao Senhor que nesta noite Ele amplie, unja seus olhos, e que você possa ver que realmente é uma linguagem figurada, simbólica. Os campos, irmão José, estão brancos para a ceifa. Aleluia! O Senhor nos manda levantar os nossos olhos e ver os campos. É hora de ceifarmos. Para estarmos fazendo a obra de Deus, precisamos levantar os nossos olhos. Ele diz mais: levantai as vossas cabeças e olhai para cima, de onde virá a vossa redenção. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesta noite. Ele está aqui neste lugar, Ele está do seu lado, Ele bate a porta do seu coração. Ele quer fazer uma morada no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer comandar o seu ser, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer você prosperar, como fez Uzias também, derramar sobre você as mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor. Aleluia! Isaías olha e vê os anjos, arcanjos e serafins, diz que eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto. As 2 asas que falam, que ele cobriu os rostos, fala da oração, irmãos, e da adoração a Deus. Aleluia, vocês estão entendendo? As 2 asas que cobriam o rosto fala da oração e da adoração a Deus. Não há nada melhor, mais glorioso
proporcionar à igreja um momento de adoração ao Senhor. Dificilmente se faz isso, mas o Senhor reúne a sua igreja. É para isso que Ele organizou a igreja, para que Ele o adore na beleza da sua santidade. Você veio para adorar? Qual o seu principal objetivo nesta noite? Venha. Se você não veio para adorar, mude a sua intenção, mude o seu propósito nesta noite e comece a adorar o Senhor. Você vai ver que vale a pena. Aleluia. E também com as duas que eles cobriam os pés, fala da reverência na igreja, irmãos. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Amém? Então nós temos que ter o maior cuidado, a maior reverência na igreja, guardar o nosso pezinho, deixar ele ali paradinho até acabar o culto. Os irmãos, vem pessoas que eles saem 2, 3 vezes do culto. Isso não é reverência. Deus fica triste, o Espírito Santo se entristece quando nós não temos reverência. E as duas asas que cobriam os pés falam da reverência na casa de Deus, irmãos, para termos um culto mais espiritual, mais solene, para que a presença de Deus se manifeste, para que Deus cure, que Deus salve, que Deus batize com o Espírito Santo. É preciso termos reverência, estarmos na presença de Deus. Ele está aqui nos contemplando em Mantadeu com os seus olhos. Diz que os seus olhos são como chama de fogo, ultrapassa os céus e a terra, conhece os pensamentos, as intenções do coração. Aleluia! Desse olhar ninguém se esconde, meus irmãos, porque todas as coisas estão diante dele nuas e patentes, e há um memorial sendo escrito na presença dele dos atos da nossa vida. E quando chegarmos lá, não vamos poder dizer: não fiz isso, você fez. Aqui está este filme que mostra que você não teve reverência, que você não me adorou. Aleluia! Dá para dar glória a Deus, irmãos? Aleluia! E com duas eles cobriam os pés. E com essas duas asas que eles cobriam os pés, irmãos, fala da reverência, mas com as duas que eles voavam, as duas asas voavam, falam da urgência da proclamação do Evangelho. Aleluia! O que nós estamos fazendo para o Senhor é tão pouco. Estamos tão parados, irmãos. Quase nada estamos fazendo para o Senhor. Mas a urgência, irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Não temos tempo a perder. Antes se fazia a obra de Deus de carroça, né, irmão Silão Mandejinho? Os irmãos mais velhos sabiam. Os missionários andavam de carroça, a cavalo. Hoje estão andando de avião, porque o tempo está no fim, meus irmãos. A iniquidade se multiplicou, o povo se multiplicou, a explosão demográfica é coisa que nos apavora, meus queridos irmãos. Se fôssemos falar de uma estatística aqui que sabemos, é aterrorizante. A demanda é muito grande, não podemos parar, temos que nos levantar, estar de pé, fazer a obra do Senhor, sair pelas ruas, pelos bairros, pelos valados, pelo interior, levando a semente, proclamando, anunciando a volta de Jesus, que Ele brevemente está voltando. Que o Espírito Santo de Deus nos impulsione e nos leve, voando pelos bairros, por todas as localidades. Estamos preocupados, muito envolvidos com a reforma da igreja, mas que o Senhor nos dê a oportunidade, irmão Ney, de sairmos anunciando, voando, levando a preciosa semente do Evangelho. O Senhor precisa de você, meu irmão, precisa de você, irmão Vício, irmão Gabriel, irmão José, irmão Ivonei, irmão Tadeu, evangelista, irmão Flori, irmão Ivar, irmão Siléu, irmão José, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, está sendo convidado, convocado, aleluia, está sendo alistado. O Senhor te escolheu para levarmos a preciosa semente do Evangelho. Dá para glorificar o nome do Senhor. Ele está aqui falando ao seu coração, à sua vida. Aleluia, aleluia. Remadas que conterimaneia. Aleluia. Ontem à tarde recebemos um telefonema da minha nora, e Deus falando com ela de uma forma tremenda. Ela havia sonhado um sonho. Lá em Portugal é 4 horas adiante do que aqui já era
disse, sobre não consigo parar de chorar. O Senhor tem falado conosco de forma tremenda. Eles foram para lá, como eu disse para os irmãos, para trabalhar secularmente, mas o Senhor nos tem deixado inquietos, tem falado com eles de dia e de noite. Eles estão lá fazendo a obra de Deus. O Senhor está voltando, meus amados irmãos. E nós o que estamos fazendo? E nós vemos aqui, irmãos, até o profeta Isaías, ele se corrompeu com o pecado do povo. Quando ele contempla a glória do Senhor, aleluia, ele disse que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Já imaginou esta visão, irmãos? Um grande coral de anjos, de arcanjos, de serafins, dizendo, clamando, aquela linda visão, dizendo ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu sinto que esta glória quer aparecer no nosso meio nesta noite, quer nos envolver, quer mudar os nossos pensamentos, a nossa intenção, o nosso sentido nesta noite, para a glória daquele que vive, daquele que reina de eternidade a eternidade. Isaías, naquela visão, ele tem a impressão, quando ele vê a glória de Deus, isso que acontece, meus irmãos, quando o Senhor nos envolve de forma tremenda. Os irmãos têm essa experiência. Aleluia. Nós começamos até a tremer, perdemos as forças, irmão Wilson, pensamos que vamos cair muitas vezes, irmão José, porque a glória de Deus é tamanha na nossa vida. Isaías disse eu, ai de mim que vou perecendo. Ele teve a impressão que ia morrer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Antes de Isaías ver a glória de Deus, no capítulo anterior, nós vemos, meus queridos irmãos, Isaías, ele olhando para a vida de seus irmãos, dizendo: ai desse, ai daquele por 6, ai, ele dizia, ele julgava. É isso que acontece, irmãos, quando o homem não vê a glória de Deus, ele vê os defeitos, ele aponta, né? Ele disse: ai desse, ai daquele outro. Mas quando ele tem aquele encontro verdadeiro e poderoso com Deus, ele muda a sua intenção. Ele não diz mais: ai do irmão José, ai do Siléu, ele não diz mais. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos a glória de Deus, nós não olhamos para a vida de ninguém, irmãos. Não é verdade? Não olhamos para a vida de ninguém, irmão João. Não apontamos o dedo para a vida de ninguém, né? E eu tive que dizer para um irmão esse dia: irmão, Deus trabalha de uma forma que muitas pessoas não entendem. Antigamente, os reis, os líderes, eles eram escolhidos pela altura. Se eu fosse daquele tempo, irmão José, eu não seria escolhido, eu sou baixinho, né? Mas os líderes, irmão Tadeu, daquele tempo eram escolhidos pela altura. Eles viam por cima do povo, tinham uma visão ampla, né? Hoje é espiritual. Eu tive que dizer para o irmão: olha, irmão, Deus, Ele trabalha assim, ó. Ele chama a pessoa, capacita, amplia a sua visão. Ele dá uma visão mais longa, uma visão mais aguçada ao líder. Jamais Deus vai dar uma visão além para o filho, além da visão do pai, né?
do líder, vai dar uma visão para os liderados do que para o líder. Deus amplia a nossa visão, meus irmãos. E o Senhor quer que nós nesta noite veja além do natural, contemple o sobrenatural, o espiritual de Deus. Levantar as nossas cabeças e ver as necessidades da obra, do trabalho, meus queridos irmãos, e sairmos a campo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Glória a Deus. Da onde me tirou? Do altar. O fogo arderá continuamente no altar. Nós estudamos, né, irmão? Aleluia. Aleluia. Não pode se apagar. O anjo tomou uma brasa viva que tirara do altar e santificou, purificou a vida de Isaías, e com ela tocou a minha boca, e eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Veja bem, Deus estava preparando Isaías, irmãos, para uma dura missão, para ganhar almas. Não era para ganhar almas. Era para engordar o coração daquele povo. Glória a Deus. E hoje tem muita gente com o coração gordo, né? Muita gente com o coração gordo. E disse, com ela tocou a minha boca, e ele disse, eis aqui isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, provavelmente, irmão, sem sombra de dúvida, o Senhor já chamava, já convidava as pessoas para o trabalho, mas Isaías não ouvia a voz do Senhor, porque ele ainda não viu a glória de Deus. Somente depois de vermos a glória de Deus que nós vamos ouvir a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Somente depois que o homem tem um encontro real, verdadeiro com Deus, é que ele ouve a voz de Deus que o convida. Aleluia! Que diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então nesse momento Isaías ouve a voz de Deus e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Se fôssemos nesta noite fazer um convite aqui, Glória. perguntar, quem está pronto, preparado, quem gostaria de sair a evangelizar imediatamente pelas ruas da nossa cidade, pelo interior, e se dispusesse, dizendo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós temos medo. Nós temos medo. Aleluia. Vejam bem o que o Senhor disse para ele, então vai e diz a este povo, aleluia, e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis. Você está entendendo? Meu irmão, minha irmã, obreiros, irmãs, vocês estão entendendo o que Deus está falando nesta noite? Dizei a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engove o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não vem nele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se e ser sarado. Aleluia. Mas esse não é o projeto de Deus para a igreja de Chiapeta, para a igreja de Santo Augusto Mancilão. Não, o Senhor está nos convidando para sairmos depressa, nos colocarmos à sua disposição e dizer a Ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Faça a obra do Senhor, aquele que te confiou. Trabalhe com o talento que o Senhor te entregou. Enquanto é dia, enquanto a porta da graça está aberta, aleluia, faça a obra de Deus.